Vocês me pediram para falar sobre o etal, eu vou falar de bate-pronto, porque então eu já peço desculpas antecipadas se alguma coisa não foi exatamente na precisão que deveria ter. Não é um trabalho científico. E era 2001 quando eu fui convidado, junto com outros pela empresa Tecno, cujo diretor técnico é o Jorge Batiloni, e ele junto com o projetista, que é o professor França, Ricardo França, estavam diante de um desafio, que era conseguir fazer um concreto de 80 megapascal para conseguir substituir o concreto de 40, que foi o projeto original, para ganhar mais espaço na garagem. Quer dizer, a distância entre os pilares não cabiam dois carros para estacionar, então tinha que reduzir a geometria do pilar. E isso a gente conseguiria, já que estava com taxa de armadura já no limite de 8%, de 4%, perdão, no Transpasse 8, a gente conseguiu isso através aumentando a resistência do concreto para 80. Esse foi o inicial. Participou desse desafio a Engemix, que era a fornecedora do concreto para a obra, e aceitou também esse desafio. Nós, depois disso, decidimos, como havia muita dúvida, havia muita desconfiança da capacidade de produzir um concreto dessas resistências, a gente decidiu falar, não, vamos fazer o concreto de mais alta resistência que nós conseguiríamos produzir aqui no centro de São Paulo, né? Com os materiais disponíveis na região e com a central de concreto. Enfim, nada de laboratório. Laboratório a gente consegue 200, 300 megapascal. O prédio é um prédio alto, de 40, se não me engano, 40 andares, com L ponto em cima, e de maneira que as cargas embaixo nos pilares eram elevadas e havia necessidade de se conseguir. Essas são fotos da época, né, da construção. Hoje tem alguns outros edifícios já ao redor dele. Aqui é uma das condicionantes. A gente vê uma das condicionantes é que a concretagem era de pilar, que a gente chama pilar solteiro, onde todos os pilares são concretados antes e depois as lajes e vigas. E essa concretagem era feita com grua, a gente estabeleceu que era com grua. Então, resolvemos fazer um concreto fluido, além de alta resistência, um concreto fluido, ou seja, acima de 16 centímetros de abatimento, né? Para que ele realmente pudesse ser facilmente lançado e adensado, como vocês estão vendo. E muito coeso, porque não tinha como fazer janela nesse momento para lançar, ou um tubo, poderíamos ter colocado um tubo tremonha, mas não houve necessidade, que as dimensões dos pilares permitiam que a gente concretasse da forma que vocês estão vendo. Teve muito pessoal visitando a obra, né? Aí, na realidade, é o Jorge Batiloni que está no centro, com o pessoal da técnica, que é o pessoal da construtora, que encarou esse desafio aí, dono da obra. O investidor maior era a Bud. Mas a gente teve muitas visitas. Esse já é o pilar, né, na garagem, então todos os subsolos foram feitos com 80 megapascal, mas como nós nos propusemos a fazer o concreto de mais alta resistência, em produção normal, caminhão betoneira normal, central de concreto normal, tudo como se fosse um concreto de 20 megapascal urbano, produzido num centro urbano, a gente conseguiu fazer 125 de média, ou seja, 112, nós precisávamos 80 de FCK, não conseguimos da ordem de 112 megapascal de FCK, o que está acima, não havia necessidade de ser tão resistente, mas ele foi propositalmente mais alto para se demonstrar e provar que era possível fazer concretos aqui em São Paulo, nessa época, 2001 estava chegando os aditivos superplastificantes, né, que permitem fazer concretos com muito pouca quantidade de água, concretos trabalháveis. A Karine, que aparece aí na foto,
a Karine fez a sua dissertação de mestrado nesse tema, de concreto de altas resistências aditivos superplastificantes. Como vocês estão vendo aí, tem um total aí de 5 pilares, não foram todos os pilares, são 5, e mais esse central aqui que tem seção circular ou seção elíptica, que foram construídos durante 2 meses, desde o subsolo, que são 5 subsolos, mais o térreo e mais o andar do mezanino. Então eles foram construídos em diferentes etapas. E o desvio padrão, essas coisas, ficou bem dentro do razoável, 7 megapascal, um coeficiente de variação de menos que 10%, de maneira que é um concreto considerado bastante homogêneo para essas resistências há 15, 16 anos atrás, certo? A gente teve visita de colegas de vários lugares do México, do Chile, da Argentina, teve gente da Espanha, teve gente dos Estados Unidos que vinham conhecer, né? Vinham não acreditar, não é possível. Vocês, como é que vocês fazem a cura desse concreto? Como se precisasse fazer uma cura muito especial para um concreto de alta resistência. A própria forma faz a cura, tira a forma, não precisa curar mais nada. Mas ninguém acreditava nisso, achava que o concreto estaria deteriorado, fissurando e tal. Aí tem uma foto do grupo, eu não apareço nela, mas várias pessoas aparecem, da construtora, da empresa de concreto, a Karine está aí e outros colegas também. Aqui é só para vocês verem a diferença de dimensão, né? O pilar de 80 megapascal ficou com uma seção transversal de 60 por 70 centímetros, enquanto o original de 40 megapascal, e tem vários lá originais, né, onde não houve necessidade de reduzir, porque não havia demanda de estacionamento para 2 veículos, ele tinha 1 metro por 90, como vocês estão vendo aí, as dimensões são significativamente diferentes. Nessa fotografia aqui eu já apareço e é mais para dar um crédito para os colegas, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? A concreteira está muito imbuída desse propósito, né? A concreteira tem que estar querendo isso e tudo mais para que as coisas funcionem direito. Esse é o edifício hoje acabado, é um edifício comercial, né? de muito prestígio na cidade, e que elevou o nome, modéstia à parte, elevou o nome da engenharia do Brasil no mundo, porque nós conseguimos fazer em 2001 o que é considerado um recorde em concreto de alta resistência, durante 2 meses, vários pilares e, além disso, colorido, colocado em funcionamento e produzido numa central de concreto urbana, né, misturado em caminhão betoneiro. Não tem uma betoneira especial nem nada para produzir esse concreto. Então, realmente foi um marco na engenharia de concreto aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Houve um caso curioso que eu acho que vale a pena conversar com vocês, porque ele foi esclarecido posteriormente, que alguns colegas chegaram a me procurar para dizer que eu estava colocando em risco o prestígio da engenharia nacional, porque esse concreto, com incêndio, ele explode, dá espolem, e eu estava colocando em risco. Imagine se tivesse um incêndio no prédio, etc, etc. A gente conseguiu fazer 3 pilares a mais, extras, guardar eles nos laboratórios da Escola Politécnica durante 8 anos, e depois de 8 anos, que eu estava esperando um forno no Brasil que pudesse fazer os 4 lados do pilar, infelizmente não existe, até hoje não existe um forno que possa colocar um pilar inteiro dentro dele para submeter aos ensaios de incêndio. A gente conseguiu fazer no IPT, que tem uma boa estrutura, a melhor do Brasil nesse aspecto de incêndio, junto com o ITT lá da Unicinos, e que a gente conseguiu fazer 3 faces do pilar, né? Então, verificando e demonstrando que o concreto se comportou perfeitamente, nem sequer as arestas, depois de 3 horas, de acordo com o incêndio padrão da ISO, esse foi o doutorado do Carlos Brites, do Dr. Carlos Brites,
É só para vocês terem uma ideia de que aquele temor que existia inicialmente, aquele temor de que não ia colocar em risco, que o concreto ia explodir no caso do incêndio, efetivamente, realmente não ocorreu e a gente fica tranquilo e pode dormir tranquilo com um pilar de elevada resistência, durabilidade e resistência também a altas temperaturas. Espero que isso aí sirva para o propósito que vocês estão desejando. Um abraço a vocês, muito obrigado.